Antes de mais, eu quero saudar a todos e apresentar o meu pedido de desculpas sinceros. Eu tinha tudo combinado com o Adalberto e a última da hora surgiu alguma coisa para onde eu tive de ir e depois vir para aqui. O Adalberto convidou-me para falar sobre liberdade de imprensa como direito fundamental. E eu vou começar por contar algo que não é, parece anedótico, mas não é. Que o professor Jorge Miranda contou uma vez que esteve aqui em Luanda, lá na Faculdade de Direito. Havia um professor de uma língua morta, ou grego, ou latim, chegou junto do professor Jorge Miranda e saudou. Como está, professor? E o professor Jorge Miranda, que conhecia aquele professor há muito tempo, achou estranho o sentido de ironia que o outro professor colocava nas palavras. E perguntou, mas por que me trata dessa forma e com esse tom irónico? Ele disse, não, porque o senhor é meu colega. Como está, colega? O senhor é meu colega porque o senhor ensina uma língua que tem tanta importância quanto a língua que eu ensino, né? Eu ensino o grego, que é uma língua morta, e o senhor ensina direito constitucional, que não tem valor nenhum. Portanto, esse é o sentido que nós vemos, com que nós vemos o direito constitucional, e esse é o sentido com que nós vemos as normas da Constituição, e é o sentido com que nós vemos os direitos fundamentais, infelizmente. E falar sobre liberdade de imprensa também tem esse lado. Portanto, nós enquadramos a liberdade de imprensa no grupo de direitos, liberdades ou garantias. Portanto, um grupo que tem um regime muito próprio. Eu tinha aqui, pensava que houvesse possibilidade de fazer projeção em PowerPoint, algumas questões de enquadramento que eu vou saltar, até porque, tendo chegado atrasado, perdi o direito de fazer algumas considerações introdutórias que certamente não terão sido feitas. Na Constituição da República de Angola, que está em vigor desde 2010, nós temos os direitos fundamentais naquela perspectiva estadualista. Portanto, conjunto de direitos que vigoram numa dada ordem jurídica. Mas também temos uma norma, quando eu entrei, o Fernando Macedo colocava uma questão que falava exatamente da remissão que a Constituição faz para os instrumentos internacionais de que Angola é parte. Portanto, também temos essa perspectiva universalista dos direitos humanos, porque a nossa Constituição remete para aqueles instrumentos de que Angola faz parte, nomeadamente no artigo 26, 1 e 2. E no sentido de direitos fundamentais, como conjunto de ordens consagrados numa determinada ordem jurídica da nossa, nós temos essa divisão entre direitos, liberdades e garantias e direitos econômicos, sociais e culturais, com, claro, também uma diferença de regime. Primeiro, nós temos os chamados o regime geral dos direitos fundamentais que se aplicam quer aos direitos, liberdades e garantias, quer aos direitos econômicos, sociais e culturais. O princípio da universalidade, artigo 22, princípio da igualdade, princípio do acesso ao direito e da garantia da tutela jurisdicional efetiva. Depois temos o regime específico. E aqui é que começa a grande dificuldade. O que a Constituição diz, e custa-nos compreender isso, é que uma das características daquele grupo de direitos, liberdades e garantias, onde se enquadra a liberdade de imprensa, é a sua aplicabilidade direta. Ou seja, diz a Constituição que não se pode ficar à espera do legislador ordinário para intermediar a aplicação dos direitos, liberdades e garantias. Esse é o regime que está no artigo 28 da Constituição. A segunda nota do regime específico de direitos, liberdades e garantias, onde se inclui a liberdade de imprensa, é a vinculação de entidades públicas e privadas. Portanto, há aqui também umas notas sobre função dos direitos fundamentais, portanto, isso é tudo revisão. Todos nós, de uma forma ou de outra, tomamos contacto com estas matérias, mas eu gostaria de destacar algumas funções, que são funções dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, e a liberdade de imprensa é uma liberdade que se enquadra nesse grupo, nomeadamente função de defesa ou de liberdade, função de prestação social, função de prestação perante terceiros. Os poderes públicos devem proteger os cidadãos titulares de direitos fundamentais perante terceiros. Função de não discriminação. O Estado deve tratar os cidadãos como sendo fundamentalmente iguais. Portanto, as liberdades têm uma característica que é de direitos subjetivos
grande parte dos quais o que requer é das entidades públicas uma omissão. Ou seja, esses direitos, para serem concretizados, o que mais se requer das entidades públicas é um nada a fazer. Podíamos utilizar a expressão em latim, que os juristas gostam muito, não é, professora? Non facere. Um non facere. É isso, basicamente, que se pede. E uma das questões que nós temos aqui, uma das notas, é que nós em Angola, penso que salvo erro de 1991, temos tido uma tendência quase que obsessiva de regular as liberdades. Portanto, a Constituição consagra a liberdade de imprensa e nós queremos fazer uma lei de imprensa. Tá? Por ser uma liberdade, o que mais se exige das autoridades públicas é um nada a fazer, não interromper o cidadão ou o profissional que quer exercer essas liberdades. Mas nós fazemos mais. Nós regulamos a liberdade. Nós estabelecemos um regime. Nós fazemos uma lei de imprensa. Depois, uma lei de imprensa, pronto, não é esse o objeto da minha intervenção, porque eu estou a falar da liberdade de imprensa como direito fundamental, mas uma lei de imprensa que eu próprio tenho dúvidas sobre a sua utilidade. E se nós formos estudar a lei de imprensa, 3 ou 4 artigos estão ligados diretamente à liberdade de imprensa, como direito fundamental. Muitos outros estão ligados à liberdade de informação ou direito à informação. Outros tantos estão ligados à regulação da atividade jornalística. Ou seja, o legislador ordinário, com a ânsia de cercear a liberdade de imprensa como direito fundamental, o que faz é regular a atividade jornalística através daquilo que chama de lei de imprensa. Mas isso é uma discussão que nós, havendo interesse, podemos discutir noutra ocasião. Nós temos, portanto, uma incompreensível tendência de regular o exercício das liberdades, cuja natureza requerem do Estado um não fazer, um nada fazer, uma omissão. Essa é a primeira nota. A segunda nota é que o legislador constituinte, e aqui, pronto, gabarolices à parte, nós temos que assumir meia culpa, porque de uma forma ou de outra estivemos envolvidos no processo. O legislador constituinte cometeu uma contradição e quando uma contradição está na Constituição é um bocado difícil de ser resolvida. E essa contradição consiste no quê? Consiste no seguinte. Primeiro, não densificou ao nível da Constituição o sentido de liberdade de imprensa. Podia fazê-lo e devia fazê-lo, tendo em conta o caráter problemático da liberdade de imprensa como direito fundamental. Podia densificar o sentido material de liberdade de imprensa. O que é que a liberdade de imprensa faz? O que é que a lei ordinária faz? A lei ordinária, a lei de imprensa atual e anterior, quando tenta explicar o que é liberdade de imprensa, o que é que faz? Explica a liberdade de informação. São direitos que estão associados. Liberdade de imprensa está associada à liberdade de informação, direito de informar e ser informado, à liberdade de expressão e à liberdade de criação artística e cultural. E a nossa Constituição usa somente a expressão liberdade de criação. Portanto, esses 4 direitos, liberdade de imprensa, direito à informação ou liberdade de informação, liberdade de expressão e liberdade de criação estão ligados, mas o legislador ordinário, por qualquer razão, que pronto, o Parlamento é que poderá explicar, os deputados, ao tentar clarificar o que é liberdade de imprensa, explicam a liberdade de informação. Exatamente por quê? Porque existe uma grande dificuldade de densificar o que é liberdade de imprensa. E era preferível, tendo em conta a natureza problemática dessa liberdade, desse direito fundamental, que essa densificação fosse feita na Constituição. Ao não ter sido feita na Constituição, quando se tenta fazer a lei ordinária, o que se explica é a liberdade de informação. E depois, estabelecem-se limites ao nível da lei ordinária, que a própria Constituição não estabelece. E há outra nota que eu gostaria de estabelecer em relação ao legislador constituinte, é que diz o seguinte, primeiro, é garantida a liberdade de imprensa. E vejam a amplitude com que a liberdade de imprensa é consagrada.
é garantida a liberdade de imprensa, não podendo estar sujeita a qualquer censura prévia. Atenção. Não podendo estar sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente natureza política, ideológica ou artística. Ou seja, o legislador constituinte nem fez a ressalva, que é dos órgãos de comunicação social que têm natureza doutrinária ou confessional. O que é que significa este número 1 do artigo 44? Significa que nem os padres na Rádio Eclésia, nem a UNITA na Rádio Despertar, nem o MPLA não tem rádio. Na Rádio Nacional de Angola. Não tem rádio. E aqui eu que já estou com dificuldade de arranjar emprego, piora a minha situação. Mas pronto. Não tem problema nenhum, pela não tem rádio. Ou seja, nem estas entidades que têm rádios, e agora muitas igrejas que têm rádio, poderão, por exemplo, exercer algum condicionamento do jornalista a pretexto de ser uma rádio confessional. Por quê? Porque a Constituição não faz essa ressalva. E se a Constituição não faz a ressalva, não deve ser a lei ordinária a fazer. Atenção. Que nós temos que evitar aquele risco que se cometia há muito tempo, e havia até alguns manuais de direito constitucional que diziam isso. Interpretação da Constituição conforme a lei ordinária. O professor Canotilho diz, não, isso é uma asneira. Não se interpreta a Constituição conforme a lei ordinária. A lei ordinária é que é interpretada conforme a Constituição. Isso está aí em livros antigos, pronto, e muitos de nós continuamos a estudar em livros antigos. E o legislador ordinário também comete uma imprecisão. É claro que o contexto político, a formação das pessoas, influencia depois no resultado do seu trabalho. E esse contexto político levou a que, apesar desta redação do número 1 do 44, se colocasse o número 4, que dissesse o seguinte: o Estado assegura a existência. Não, se colocasse o número 4 no 44, que diz o seguinte: a lei estabelece as formas de exercício da liberdade de imprensa. Este número 1 não bate com o número 4. Mas qual é o problema? Se o número 1 não bate com o número 4, quando o legislador ordinário tenta cumprir o número 4, encontra barreiras. Qual é a barreira? O limite à liberdade de imprensa, os limites à liberdade de criação, à liberdade de expressão, são os limites que estão consagrados também na Constituição, nomeadamente o número 3 do artigo 40. A liberdade de expressão e a liberdade de informação têm como limites os direitos de todos ao bom nome, à honra, reputação, imagem, reserva da intimidade da vida privada e familiar, proteção da infância e da juventude, segredo de Estado, segredo de justiça, segredo profissional e demais garantias e direitos. Portanto, são estes os limites. Quando o legislador ordinário tenta estabelecer limites através de vários mecanismos e subterfúgios na legislação ordinária, eu não vou dizer que estamos perante inconstitucionalidade, que esse agora é o discurso, né? Ou estudo é inconstitucional, não é, Fernando Macedo? Ou estudo é inconstitucional. Fala um bocadinho mais alto do que Fernando Macedo. Não, o Fernando Macedo está perto mesmo, sem microfone novo. O Fernando Macedo estava distraído. Não, tem dificuldade de audição. Está bem. O que dizia é que eu não vou ceder à tentação de considerar que é inconstitucional, porque hoje existe essa tentação de dizer que tudo é inconstitucional. Chegou tarde ao serviço, é inconstitucional. Gradualismo é inconstitucional. Hoje tudo é inconstitucional. Não é? Guardarismo geográfico é inconstitucional. Funcional é inconstitucional. Portanto, agora essa tendência, se nós não estamos de acordo, é inconstitucional. Eu não vou, mas eu digo que há um sentido muito forte de nós estarmos perante violações de direitos fundamentais feitas pelo legislador ordinário quando tenta regular o que não é regulável. Pelo menos nos termos em que costuma ser feito. Bom, aqui outras notas. Tanto a dimensão material da liberdade de imprensa, portanto, inclui a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas e colaboradores, bem como intervenção dos jornalistas na orientação editorial dos respectivos órgãos, isso está na lei de imprensa. Direito dos jornalistas de acesso à informação, também está na lei de imprensa, artigo 19. Proteção do sigilo profissional. A lei de imprensa tem uma norma muito curiosa sobre a proteção, sobre o sigilo profissional. Diz, olha,
Eu vou ler aqui, para não parecer que... Artigo 20, sigilo profissional. Para já começa com uma ressalva. Sem prejuízo do disposto na lei processual penal. Como quem diz, eu estou a fazer a lei de imprensa, estou a garantir o sigilo profissional, mas eu não sei o que é que os outros diplomas vão dizer. Portanto, esse é o sigilo profissional que os jornalistas têm. Diz sem prejuízo no disposto na lei processual penal. Se a lei processual penal disser que em relação a outras matérias, o jornalista não está protegido, não tem sigilo nenhum. Tem sigilo na lei de imprensa, porque o resto já tem ressalva. E isto também está no Estatuto do Jornalista. Portanto, essa é a proteção que os jornalistas têm no exercício da profissão. Proteção zero, porque fica dependente daquilo que consta na lei processual penal. Há aqui uma questão que eu coloco também. Se nós analisarmos bem a contradição na minha perspectiva, depois vai chegar outra pessoa e vai dizer, não é contradição, você entendeu mal. Você até está zangado porque, pronto, não te deram posse. Pronto. O que a lei ordinária estabelece são as balizas da atividade jornalística ou estabelece as balizas da liberdade de imprensa? A lei ordinária pode estabelecer balizas da atividade jornalística, mas uma lei ordinária não pode estabelecer balizas a um direito fundamental que a Constituição não autoriza nem consagra. Tá? Portanto, nós ficamos aqui com um problema. E mesmo que se admitam balizas à liberdade de imprensa, que é um direito fundamental, pode uma lei ordinária limitar de forma mais grave do que a Constituição faz? Portanto, são questões que... Há uma questão que eu gostaria de introduzir aqui, mas vou tentar fazê-lo com algum cuidado, porque a primeira vez que falei disso numa palestra, acho que foi no Epic Sana, eu fui quase agredido. E isto por quê? Porque os direitos fundamentais têm que ser compreendidos nas ordens jurídicas em função da sua própria história. O estádio em que se encontra países como a França, Estados Unidos, Austrália e Canadá em relação à proteção dos direitos fundamentais não é uma coisa que se conseguiu em pouco tempo. E eu aqui introduzo um conceito usado pelo professor José de Melo Alexandrino, que é o tempo dos direitos. Que é o tempo dos direitos fundamentais. Qual é o tempo? O que é esse tempo dos direitos fundamentais? É o período que vai desde o momento em que os direitos fundamentais têm consagração constitucional até o período em que, efetivamente, esses direitos fundamentais são respeitados. Isto é o tempo dos direitos fundamentais, que varia de país para país. Nós sabemos que até nos anos 40, nos Estados Unidos, mulheres não votavam, negros não votavam. Os direitos civis ainda havia uma grande reivindicação. Os Estados Unidos da América, atenção, independentes de 1776, com uma Constituição aprovada em 1787 e as primeiras 10 emendas, que foi o Catálogo de Direitos Fundamentais, aprovado logo a seguir. Portanto, muito tempo depois ainda tinha problemas desse tipo. E eu, nessa palestra, alguém me acusou, você está a defender o regime. Eu nem sei que função é que eu ocupava naquela altura. Você está a defender o regime. Mas há esse conceito. E o professor José de Melo Alexandrino diz que, em regra, desde o período em que se aprova uma Constituição até o momento em que efetivamente os direitos fundamentais são respeitados, em regra passam-se 200 a 100 anos. Mínimo. Nos Estados Unidos da América, Portugal, Espanha e Brasil passaram-se cerca de 200 anos desde o momento em que os direitos fundamentais foram consagrados na Constituição até que os direitos fundamentais foram efetivamente respeitados. Países como Canadá, Suíça, Alemanha e Itália passaram-se cerca de 100 anos.
E países como Índia, Japão e Cabo Verde, isso durou menos tempo. Durou menos tempo. Hoje, ninguém tem dúvida que em Cabo Verde os direitos fundamentais são respeitados. A questão que se coloca é qual é o tempo dos direitos que nós vamos ter em Angola. E uma coisa é ir à praça pública dizer que nós temos democracia, nós não temos democracia. Nós temos Constituição, nós não temos Constituição. Outra coisa é analisar com frieza que momento é que nós vamos atingir esse estádio de ter uma Constituição normativa, não é uma Constituição nominal nem semântica, é uma Constituição normativa. E quando é que nós vamos ter os direitos fundamentais, primeiro compreendidos, depois respeitados? Porque nós temos direitos fundamentais que são problemáticos. Providência de habeas corpus é problemática. Liberdade de imprensa é problemática. Liberdade de expressão é problemática, até em casa. Você diz uma coisa, a mulher fica zangada. A mulher não posso falar. Não, estica o lábio. Tudo isso é problemático. Essa é a realidade. E a liberdade de imprensa é um desses direitos fundamentais que são problemáticos. Quer do ponto de vista de como eles são encarados pela comunidade política, né? Entidades públicas, privadas, cidadãos, associações, quer de outros pontos de vista. Bom, isso são algumas notas para discussão. Eu espero não ser acusado, como na outra palestra, de dizer, olha, o senhor está a defender que só vamos respeitar os direitos fundamentais daqui a 200 anos. Não é isso. Queria trazer um elemento de análise, de discussão e de compreensão. Muito obrigado e, mais uma vez, peço desculpas pelo meu atraso.